Oba, minha tropinha! Trazendo pra vocês uma obrinha nova de Apocalipse, meu amigo. Essa daqui é boa. Eu espero muito que vocês gostem. Mas antes, se vocês querem acompanhar algumas obrinhas que ainda estão pra chegar no canal, corre lá na Blade Toons. Tem bastante obra lá que ainda nem chegou aqui. E é claro, vamos fazer aquela pedinte de sempre. Por favor, deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento e o seu hypezinho que você tem aí guardado. Eu sei que você tem um guardado, mas é isso. Não vou me enrolar mais não, simbora. Dessa vez, a nossa história começa numa plataforma de metrô. O painel avisa que o trem pra Ogue não sei das quantas tá chegando. Enquanto isso, parado ali, tá o nosso prota, o nosso protagonista, o nosso futuro carteiro. O garoto, primeiramente, começa a entrar no vagão. Lá ele escuta, aparentemente, um casal se falando. O homem diz que não faz sentido eles sentarem, já que já vão descer. Mas a garota insiste mesmo assim. Obedecendo ela, o cara vai fazer o quê, né? Ele só senta. Eles começam a conversar sobre coisas aleatórias. Vai de família até não sei quem que chutou o cachorro. Escutando isso, o cara do lado só lamenta não ter visto o rosto do seu pai naquela hora. Só que, na verdade, o prota tá sozinho. Não tem ninguém ali. Na verdade, era a imaginação dele pensando nas pessoas que poderiam estar no metrô. Sabe? Falando de família ou algo do tipo. Inclusive agora, uma criança de verdade começa a entrar no metrô. A mãe dele avisa que não se corre em metrô. Ele tá ficando maluco. Mas o filho, que é meio desobediente, fala pra ela que tá tranquilo, velho. Não tem ninguém aqui. Quer dizer, quase ninguém. Mas a mãe dele insiste que mesmo assim, poderia ter uma, duas ou três pessoas. Não é pra correr, meu amigo. Isso aqui é lugar público. Com o trem saindo do túnel, o nosso prota começa a tirar algo do seu bolso. Pra ser mais exato, um trem, um metrô no caso, né? Levantando o chaveiro. O moleque só diz que, na verdade, ele só imaginou como seria o metrô. Porque, na verdade, ele tá em outro lugar. Um lugar meio bizarro, por sinal. Ele até poderia dizer que tá em casa. Mas ali também não é a sua casa. Pra ser um pouco mais preciso, aqui é um prédio abandonado. Pois é, a verdade nua e crua é que a gente tá no apocalipse e tudo tá completamente destruído. Não vem achando que isso aqui é recluso supremo não, meu camarada. Você tá achando o quê? Que vai sobrar alguns prédiozinhos em pé? O seu velho, no passado, até disse que, na verdade, antes dele nascer, o mundo era bem diferente. Tudo era tranquilo, seguro e pacífico. Mas, infelizmente, uma desgraça veio do céu, caindo em alta velocidade. Os chamados pilares negros começaram a surgir. E, meu amigo, não era um, dois ou três, não. Eram centenas deles, por todos os lugares. E a velocidade dessas pragas eram tanta que só a colisão com o chão já era um massacre tanto. Mas percebendo que já tá viajando na maionese, o nosso prota acaba jogando seu chaveiro pro lado. Enfim, terminando a sua reflexão, ele só pensa que o mundo acabou assim, sobrando só um punhado de sobreviventes. Mas claro, isso é só uma história contada pelo seu velho. Ele nem sabe se é real. A maioria das histórias que ele ouviu quando criança eram difíceis de acreditar. Mas essa, em especial, não fazia sentido nenhum. Tipo, na verdade, nada pra ele faz sentido, mas tem uma parte específica que vem sempre na sua mente. A existência de metrôs. Imagina um lugar onde tem várias pessoas amontoadas, num espaço minúsculo. Isso praticamente é pedir pra ser abatido, não faz sentido. Bom, mas o seu velho disse que era possível, né? Tem isso também. O mundo antigo era pacífico, será? Com certeza, o garoto não acredita nisso. Pra ele, essa ideia era pura besteira. Afinal, já fazem 40 anos. E ele deve ter o quê? Uns 20? Essa realidade tá bem distante dele. Caminhando, ele pensa que não existe mais essa tal de era de paz. Qualquer um que fale isso é vigarista. Mas apesar de tudo, o garoto admite que seria bem legal andar de metrô. Imagina só você acelerar num túnel subterrâneo. Provavelmente o que deve parecer é que você tá viajando no espaço. Mas é aí que de repente o garoto acaba escutando um barulho muito rápido. Ele já se encolhe atrás de uma parede. Ele percebeu que tem alguma coisa se aproximando. Focando e escutando os passos, ele percebe que são coturnos, mas não são soldados e sim irregulares. Pessoas parecidas com soldados. São 2 deles no total. 2 não, 3. Observando aquela rapaziada, o moleque começa a se perguntar se são desertores, já que o número de unidade é muito pouco. Mas a questão é, o que fazem ali? Bom, também não tem pra que ele se envolver, né? Se os caras tão passando, deixa os caras passar. É só ficar ali quietinho e deixar todo mundo ir embora. Só que, claro, a vida não é tão simples assim. O maldito do soldado escutou alguma coisa e manda todo mundo parar. Todo mundo não, né? Só tem ele mais um. Só esperando, o garoto entende que não tem jeito. Meio que ele foi pego. O soldado, na hora, começa a olhar pra onde ele tá e pergunta quem é que tá ali. O seu companheiro diz que calma, relaxa, tá tranquilo. Vendo o nosso protinha, um dos soldados repara no uniforme dele e questiona se ele é um carteiro, perguntando sobre a missão
situação do garoto. O maluco quer saber se ele faz entrega do correio, mas o prota só fala que tava levando um aviso de um ataque aéreo, mas ele já terminou a entrega hoje cedo. Agora que tá cara a cara com os soldados, o nosso prota começa a analisar a situação. Provavelmente a luta deles foi brutal, porque só restam 2 da unidade. Enquanto ele pensa, o soldado comenta que realmente a vida de um carteiro é bem difícil, concordando com ele. O nosso garoto então pergunta se os 2 estão com fome. Na hora todo mundo arregala o olho, rapaz, como assim, comida? Gostando da situação, o nosso garoto propõe uma troca. O que eles têm a oferecer? Na hora, o soldado até gagueja, doido pra conseguir comida. Ele diz que tem bandagens, itens de higiene, pilhas pequenas e antibióticos. Mas o que o senhor carteiro quer em troca? É aí que, sem rodeios, o prota fala munição. Mas o soldado pergunta, como é, amigo? O prota diz que é isso mesmo, munição. O soldado fala que, calma lá, meu jovem, a nossa munição é de 5,56. Mas o garoto diz que tá tudo bem, não é pra uso próprio, algo que acaba deixando o soldado confuso. Então pra que ele queria munição? O garoto, que é inteligente, começa a explicar a lógica dele. Pra você ser um carteiro, você não pode carregar nada pesado. Fora que munição é algo muito valioso, então você consegue trocar em qualquer lugar. Diferente de algo pesado que você precisa estar levando. É só levar algumas munições e você consegue trocar qualquer coisa em qualquer lugar. Tentando contra-argumentar, o soldado oferece, talvez, sei lá, antibióticos ou pilhas, mas o nosso garoto é firme, rapaz. Ele diz que não, o que ele quer é munição. Bom, o outro soldado intervém dizendo que até entende o ponto dele, mas eles também precisam economizar os projéteis que tem. Sendo assim, mexendo na sua bolsa, o nosso prota diz que tá tudo bem então. Colocando a água e a comida, ele oferece aquilo tudo por uma única bala, uma única munição. Agora ele não pode negar que a oferta até que ficou boa. Ele diz que não é nada a mais nem a menos, apenas um projétil. E pra adoçar o acordo, que tal um isqueiro? O isqueiro ainda nem sequer foi usado. O combustível tá cheio. Será que assim não vale a pena uma única bala? No soldado olha pra carinha do prota, vê o sorrisinho e apenas levanta, mudando um pouco de tática, com um sorrisinho no rosto, mas meio malicioso. Ele diz que, a menos que eles queiram que a situação mude. Meu amigo, vendo essa expressão no rosto do garoto, todo mundo começa a ficar preocupado. Como é, amigo? Você está nos ameaçando? Irritado com a audácia, o soldado na hora já bota o dedo no gatilho e se prepara pra chamar ele na metralhadora. O soldado pergunta se ele tem interesse em ver se o pente tá vazio ou não. Levantando sua mão, o prota diz que calma, tá tudo bem. Compatriotas não deveriam brigar entre si. Só que o soldado não tá nem aí. Agora só manda ele calar a boca, revelando as suas frustrações. O soldado diz que eles estão ferrados pra voltar de qualquer jeito. Inclusive, pra melhorar a situação, encontrar um garoto que é um carteiro inútil. E ainda se acha o tal miserável, olha. O prota responde que calma lá, também não é assim. Inútil não, preguiçoso. Mas ligando os pontos, o prota percebe que o soldado disse que eles não podem mais voltar. Pelo visto, então, eles não são só retardatários, e sim desertores. Na verdade, desertor ainda é muito. O certo seria chamá-los de bastardos ladrões. Sem pensar 2 vezes, agora liberado, o prota simplesmente já começa a chamar na porrada. O garoto diz que com essa atitude, eles só estão provando uma coisa. Dando uma joelhada na cabeça, ele diz que isso significa que eles não têm munição. É por isso que estão tão hostis assim. Com a máscara trincada, o soldado só reclama do murro que tomou. Nisso, o parceiro dele começa a vir por trás. Tudo bem, não tem munição, concordo. Mas ele tem uma peixeirinha guardada pra dar-lhe no prota. Gostosinha. Só que enquanto ele tava fazendo seu corte, o prota dá-lhe uma cabeçada pra trás. Pois é, o moleque é igual Matrix, meu amigo. Na verdade, a cabeçada nem chegou a pegar no soldado. A única coisa que teve é que a faca passou direto. Não deu tempo, não alcançou o garoto. Botando a mão de apoio no chão, o garoto diz que esse movimento foi muito exagerado. Mas olha a sutileza de um movimento aqui na cara, olha. Puto da vida, o cara começa a perguntar como é que um simples carteiro consegue fazer isso com um militar. Na verdade, como é que ele ousa fazer isso? O prota diz que, pelo amor de Deus, meu amigo, venha pra cima logo que eu quero te mostrar mais uma coisa. Enquanto o cara tava indo com a faca, o protinha tava bloqueando com o braço. Só que engraçado é que faíscas saem do braço do garoto. Pelo visto, ele tem proteção metálica no antebraço. O soldado, vendo isso, fica sem reação. Por essa ele não esperava. Mas agora já é tarde demais. Olha o Megaton vindo no meio da cara. Ele sentiu, porque ele foi para longe, ele sentiu. Percebendo o equipamento no braço do prota, o militar questiona como é que um simples carteiro tem um equipamento daqueles. Ele tem um escudo do Golf Force One. Bom, pra ele ter algo do tipo, significa que ele saqueou o item de algum oficial. Ah, miserável ladrão.
O Prota fica meio triste, percebendo que o seu escudo meio que ganhou um arranhãozinho, né? Mas tá bom, vai ser uma cicatriz de batalha. Caminhando lentamente pra fazer aquele drama em direção ao soldado, o nosso garoto comenta que esse infeliz desse militar vai compensá-lo pelo dano. Mas o militar deixa claro que se pegarem o Prota com esse equipamento, vai ser execução na certa. Mas o garoto só ignora o aviso. A única coisa que ele quer é trocar aquilo ali por outras balas. E isso acaba deixando o militar um pouco confuso. O garoto diz que calma, ele vai dar um exemplo bem dinâmico. Olha só, tá vendo essa nerfzinha aqui? Você já viu essa brincadeira de perto? Ou só em catálogo? O soldado na hora começa quase a infartar. Ele reconhece aquele metalzinho na hora. Uma pistola de caçador. Na hora ele pensa que o Prota só pode estar de sacanagem. Como é que ele tem algo daquilo? Todo cheio de medo, o militar começa a perguntar pro Prota que tipo de aberração ele é. Mas na paz de um monge budista, o Prota pergunta: eu? Uma aberração? Mas se ele tá dizendo isso, tá vendo esse símbolozinho aqui? Então, eu sou um carteiro comum, que fica aí na sua correria do dia a dia pra fazer entrega no prazo. Tempo depois, sem mostrar pra gente o que aconteceu com o militar, o Prota simplesmente tá lá, costurando a sua roupa. A única coisa que vem na sua cabeça enquanto costura a roupa é o esporro que ele vai levar quando chegar no quartel. Será que esse remendo que ele fez lembrando da sua vovó vai resolver o problema, ou ele vai ter que inventar alguma história quando chegar lá no quartel? Já se vestindo e indo embora, o garoto pensa que pelo estrago no escudo, pelo arranhão, ele deveria ter sentado a mão naqueles dois com mais vontade. Mas tá bom, pelo menos pelo que ele arrecadou, já paga pelo conserto do equipamento. Bom, dito isso, então simbora. O tempo não para pro carteiro, meus amigos. Tempo depois, se aproximando de um muro todo reforçado, ele ouve um grito lá de cima, bem carinhoso, se é que vocês me entendem. O cara diz: alto lá, ô doidão. No alto da muralha, a gente vê uma espécie de fuzileiro da Shopee. Na verdade, é um garoto meio jovem, mal equipado, que talvez nem saiba atirar. Um dos vigias acaba comentando que é só mais um dos carteiros maluco, mas o outro acaba estranhando, porque, bom, ninguém pediu entrega pra hoje, ninguém pediu carta, então da onde ele tá vindo? Sem querer gastar saliva nenhuma, o nosso Prota simplesmente enfia o papel bem na cara deles, se é que vocês me entendem. Aquilo é um documento oficial, com o selo do governo. Quando o guardinha começa a ler só o cabeçalho, a única coisa que vem na mente dele é: não me diga que é isso não, meu jovem. Seria tipo aqueles boletos do apocalipse, sério isso? O garoto realmente confirma o presentinho. É um ataque aéreo, meu amigo. Só faltam mais 2 horas pro bicho começar a pegar e um pilarzinho, vários pilarzinhos começarem a estacionar lá do céu. Eu achei que ele já tinha dado esse aviso do ataque aéreo, mas pelo visto não. Na hora, um dos guardas começa a comentar o porquê que o carteiro estaria dando uma dividente do caos. Isso seria desvio de função. Outro moleque avisa que realmente ele nunca viu o carteiro avisar nada que não fosse, sei lá, boleto atrasado, conta atrasada, conta de luz, essas pragas ruins do inferno. Só vem pra trazer notícia ruim. Depois de comentar um pouco, realmente eles entram num consenso. Se esse moleque tá ali, é porque um pilar do tamanho de um prédio tá vindo na direção deles. Ô Prota, escutando isso tudo lá de baixo, manda o pessoal calar a matraca. Tão falando pra caramba e não tão resolvendo nada. Ele pergunta se, e aí, esse povo realmente vai esperar o pilar cair no colo deles, ou vai apertar aquele maldito botão de alarme? Enquanto senta o dedo no alarme, alguém começa a berrar, mandando chamar o capitão. Um barulho infernal começa a tomar conta do lugar, avisando que a hora da dificuldade finalmente chegou. Na verdade, pelo visto, não. Tocaram até o alarme, mas o que o Prota tá segurando é outra coisa. Aquela coisa vermelha que ele tava na mão, meio que ele botou na lateral da sua bolsa. É alguma coisa do governo, só não sei o que é. Enfim, o soldado manda o carteiro entrar logo, antes que ele mude de ideia. Já no interior, o nosso garoto começa a analisar a estrutura. Vendo tudo de aço, concreto e tal, o moleque começa a pensar que é até que impressionante. A estrutura também não tá tão boa assim. Aquilo ter durado o tempo que durou, realmente é incrível. Com o alarme tocando pra caramba, uma multidão se forma ao redor do Prota. Eles questionam se realmente precisam sair dali e se o garoto realmente de fato é o carteiro. No meio da confusão, uma garota realmente fica triste por ter chegado o dia de ter que sair dali. Mas na verdade, ela até se recusa a sair. Ela diz que vai ficar ali e ponto. O nosso Prota só fica ali parado, esperando pra ver o que vai acontecer. Tempo depois, o mascarado avisa pro seu capitão que o carteiro tá logo ali. Analisando o homem, o nosso Prota começa a se perguntar o porquê que aquele cara é o líder do assentamento. Lembrando das regras, o moleque começa a pensar que sempre tem algumas regras que você precisa seguir pra visitar um lugar novo. Eu acho que essas regras na verdade são dele. A primeira coisa é entender as regras do próprio local. Nesse mundo, infelizmente, não existe comunicação
comunicação. O contato é algo raro, então você precisa saber aonde pisa e como deve pisar. Basicamente, cada assentamento criou suas próprias regras e leis. A segunda regra é: não fala nada até que venham falar com você. Por exemplo, agora, quando o capitão do local vem falar com o prota, chamando ele pelo nome de carteiro também. Só que ao invés de manter aquela postura firme, o líder simplesmente começa a abraçar o prota. Ah, tá, não é porque ele é meio fanta não. É porque o prota veio avisar sobre o que vai acontecer. Por isso que ele tá recebendo esse abraço e até merece uma bebida. Já em particular, o capitão começa a explicar que não quer causar pânico algum. Agora que eles estão num lugar mais reservado, ele pode perguntar se realmente o pilar vai cair logo ali. Entregando o aviso, nosso prota confirma. Na lista tá dizendo que o ataque vai acontecer aproximadamente daqui a 2 horas. O capitão, olhando pro documento, confessa que não entende muito bem esses números. Olhando agora pro garoto, ele até pergunta se ele sabe o que aqueles números significam. Será que por algum acaso a base tem alguma chance de resistir? Bom, o prota é bem seco. Ele diz que não sabe. É apenas um carteiro irritado. O mascarado percebe a conversa e fala pro prota então vazar. Se ele não pode dar informação, que rale. Mas o capitão fala pro garoto se acalmar. Relaxa, meu mascarado. Enquanto isso, o prota tá lá, pensando na regra número 2. Segundo ela, você não deve interferir. Se agachando, o moleque fala que por mais que quisesse sair, ele ainda tem um trabalho pra fazer. O capitão fica confuso com isso e pergunta qual seria esse trabalho. Colocando o robozinho no chão, ele diz que é aquilo ali. Isso é um dispositivo para medir o impacto da queda dos pilares negros. O capitão não entende muito bem, mas o prota deixa um pouco mais claro. Essa brincadeirinha ali vai medir os dados da base com os dados reais da queda que vai acontecer. Mas mesmo assim, o capitão ainda fica um pouco confuso, porque, poxa, o teto não vai interferir? O prota diz que, segundo os especialistas, os pilares não só caem do céu, eles são parecidos com organismos vivos. Os malditos desaceleram assim que passam pela atmosfera, então meio que eles não caem. Para eles estão pousando. E o pior é que os malditos caem no local certo, aonde eles realmente queriam cair. A precisão é gigantesca. E isso acontece independente se vai ter um teto ou não. Mas bem, uma única coisa que ele realmente pode confirmar é que resta 1h50. Mas e aí? O que o capitão vai decidir fazer? Já parado no meio da multidão. O prota pensa que isso sempre acontece quando um forasteiro como ele aparece. Todos ao redor querem trocar itens com ele, mas o garoto, falando bem alto, deixa bem claro que a única coisa que ele precisa é munição. Eu acho que é assim que ele fala isso, a multidão começa a se afastar. Mas e aí que alguém específico chama o seu nome? E a pessoa, meu amigo, veio com um itemzinho bem curioso. Uma granada, pra ser mais específico. A pessoa diz que não tem munição, mas talvez aquele item sirva. A gente vê que quem tá falando isso é o capitão e pergunta o que o prota trocaria no lugar de uma granada que talvez nem funcione. Mas o garoto responde que antibióticos e bandagens talvez sejam barato até demais. Trocar não valeria a pena. Além disso, se olhar bem pra granada, ela tá com cara de que sim, vai funcionar sim. Mas mudando um pouco de assunto, o prota pergunta por que o capitão ainda não foi embora. Ele responde que, bem, alguém tem que ficar pra ver se o pilar realmente vai aguentar. No caso, o pilar do teto. Mas na verdade, ele tá dando a granada porque tem um favor pra pedir pro prota. É aí que aquela garota que tinha aparecido antes, uma tal de Kyung, dá olá pro prota, dizendo que eles já se encontraram mais cedo. Mas o prota não dá atenção pra ela, só dá um empurrão com a mão e diz: não, a garota tava falando na verdade sobre voltar pra sede. Mas o prota diz que não, ainda, não quero não. Se voltando ao capitão, ele pergunta do que se trata esse pedido. O capitão explica que tem uma correspondência urgente pra entregar. No caso, quem vai entregar vai ser a garota. Só que seria muito bom dela ir com ele. Mas o prota pergunta ao capitão por que não manda só ele levar. Por que mandar 2 pessoas? Inclusive, ele também pergunta pra garota por que ela quer segui-lo. Por que só não vai entregar a correspondência? Dentro das costas, o moleque começa a vazar, enquanto a garota diz que vai junto. O prota diz que não, já basta a sombra dele. Mas se ela conseguir acabar com essa sombra, aí ele vai pensar no caso dela. Ele falou isso na ironia, mas não esperava que a garota puxasse uma lanterna. Na hora o moleque se desespera e toma a lanterna da mão dela. A garota tá ficando maluca, gastando bateria com aquilo. Mas é aí que, sem desistir, a garota começa a oferecer munição. Um pente inteiro de munição. Isso deixa o nosso prota caladinho. Quem não gostou muito disso foi o capitão, né? Porque, tipo, meio que ele já recebeu seu pagamento. O nosso garoto dá uma analisada na situação. Ele sabe que um carteiro deveria ser confiável, mas aquele assentamento não é tão rico assim pra dedicar tanta munição a uma garota. Isso seria burrice. Fora que a munição é de nível militar e o carregador tá quase cheio. Isso deixa ele um pouco motivado, mas ainda assim, em dúvida se aceita levar ela. A relação da garota com o capitão parece muito de pai e filha, então dá até pra entender o motivo dele querer que a garota vá com segurança. O garoto diz que pelo preço daquelas munições, ele poderia fazer essa entrega sozinho, mas o líder diz que não, vai ter que levar a Kyung. O brota diz que tá bom, ele até pode levar, mas o que vai acontecer
acontecer com ele, no caso, com o líder. O capitão responde dizendo que ali é o seu lar. Ele, querendo ou não, precisa ficar para proteger aquele lugar. Só que ele não pode deixar que a Kyung corra esse risco. Infelizmente, não dá. O prota diz que até entende, mas um teto como aquele não vai adiantar de nada. Fora que, no final das contas, eles poderiam só reconstruir. Bom, mas essa decisão é do capitão. Indo embora, o garoto simplesmente começa a chamar pela Kyung. Se ela for junto, é melhor se apressar. Engraçado que a Kyung tá com a nerfzinha quase do tamanho dela, né? Já do lado de fora, ele apressa o passo, lembrando a garota que só faltam meia hora pro ataque. Mas a Kyung pergunta pro prota se realmente, talvez, o teto realmente consiga sustentar o ataque. Dessa vez, sem enrolar, o nosso prota responde seco que não. Isso deixa um pouco a garota confusa. Por que ele não respondeu isso pro capitão antes? O prota diz que calma, existem dois motivos. O primeiro é que pessoas que não querem ir embora não vão sair, não importa o que diga. E a segunda alternativa é que tem uma chance em 1 milhão deles sobreviverem, assim como ele mesmo já sobreviveu. Mas de volta à base, a gente vê que tem alguém chamando na cachaça. E dá até pra entender o motivo. Alguém tá perguntando pro capitão se ele realmente não tem planos de evacuar. O capitão diz que sim. O teto que já protegeu eles por tanto tempo vai protegê-los de novo. A pessoa que ele tá conversando é um mascarado que também tá chamando na bebida. É o fim do mundo, né, meu amigo? O ideal é aproveitar ao máximo. Se tem uma cachaçinha ali pra descer, então vamos descer. O mascarado também perguntou ao capitão se o carteiro disse mais alguma coisa. O capitão começa a pensar no que o carteiro tava falando. E, na verdade, o que ele disse, a única coisa que ele disse, é que um teto como aquele poderia ser reconstruído no futuro. O capitão confessa que de cara não entendeu muito bem. Na verdade, só o carteiro vai saber dizer o que ele realmente queria dizer. Nisso, o mascarado pergunta ao capitão se talvez ele tenha algo ali pra mastigar. O capitão diz que, ele até tinha uma carne seca, mas infelizmente ele só tinha, porque digamos que ela foi embora. Falando em carne seca, adivinha com quem essa carne seca foi parar? Vendo que o prato tá ali parado, a garota também oferece um pedaço pra ele, mas o moleque pelo visto não tá muito afim, só ignora. O que ele tá mais preocupado mesmo é com a munição. Deveria ter no pente 30 balas, mas tá faltando uma. Sendo assim, ele acaba deduzindo que o capitão não tiraria uma munição antes de entregar o pente pra garota, o que significa que a garota pegou um pente antes dele continuar seu raciocínio. A garota simplesmente chama por ele agradecendo, mas esse agradecimento acaba deixando o nosso prota confuso. A garota sentada explica que o capitão disse que carteiros são pessoas do governo e eles têm que ser confiáveis, mas ela achou que o prota simplesmente pegaria o pente de munição e deixaria ela pra trás. O prota diz que não, ele não pretende deixar ninguém. Fora que como a garota segue ele, isso não atrapalha sua atenção em nada. A garota diz que mesmo assim quer agradecer, só que o agradecimento dela, eu acho que foi de jeito errado. Esse obrigado dela aí não tá muito certo não. Meio indignado, o prota pergunta qual é o significado daquele gesto com o dedo do meio. A garota pergunta se não é óbvio. Significa gratidão. Percebendo a cagada, o prota então começa a falar pra garota prestar atenção. O garoto explica que o significado dos gestos muda diante de cada assentamento. Como ela tá do lado de fora agora, precisa seguir a regra do lado de fora. Em situações como essa, que ela quer agradecer, o jeito certo é assim, dando um joinha. A garota não aceita muito essa história de joinha não. Pra ela isso é bem confuso. Ela diz que ainda prefere dedo do meio. Mas é aí que do nada um barulho acontece. Olhando pro céu, o garoto percebe que a hora finalmente chegou. A brincadeira do apocalipse já vai começar. Colocando um capuz na garota e sentando ela num cantinho, o prota avisa que é melhor tampar os ouvidos. O barulho da explosão também vai ser bem grande. Vendo que o prota tá falando umas coisas aleatórias, a Kyung pergunta pra ele o que seria isso. E ele diz que os pilares martelavam a terra como pregos. Ele fala que essa frase já foi dita por alguém que presenciou a cena. Não que ele também não tenha presenciado, claro. Décadas já se passaram desde o colapso da antiga era. E a razão pelo mundo não ter se recuperado é por conta desses pregos. É como se eles tivessem uma inteligência pra mirar exatamente nos prédios que estão de pé. Eles só destroem instalações importantes. Agora, o único lugar seguro são as sedes. Claro, e outro lugar bem específico que talvez ela nem tenha ouvido falar. A Geofront, que tá construída diretamente no subsolo. Mas enfim, deixa isso pra trás. Lá vem o pedregulho. Olhando pro alto, eles reparam que no céu tem um brilhozinho pequeno, mas que tá aumentando cada vez mais. E claro, esses malditos não vêm sozinho. É praticamente como se fosse uma barragem de míssil. E assim que esses malditos tocam o chão, uma explosão acontece. Mais um pouquinho, nem o prota sobrevivia. Já de pé e olhando pro cenário, o prota diz que o assentamento da garota infelizmente deu muito azar. Isso porque nem todo ataque aéreo joga algo tão massivo assim. Às vezes vem uns prédios menores. Bom, agora ele precisa voltar e encontrar o dispositivo de medição. Só depois disso ele vai poder voltar pra sede. Na verdade, percebendo que o dispositivo já foi pra casa do caramba, o garoto diz que já era. Aquele que
equipamento realmente é bem caro. Equipamentos com núcleo nessa era são raridade. Mas agora que esse aí tá tudo destruído, ele vai fazer o quê? Melhor voltar pra sede. Olhando ao redor pra ver aonde a garota tá, ele percebe que ela tá lá, ajoelhada e chorando. Quer dizer, eu imagino que ela esteja chorando, né? Imagina só, ver sua casa e seus amigos destruídos. Isso se ela não tiver parente lá dentro. Mas como o Prota não é muito sentimental, ele simplesmente manda a garota começar a segui-lo. Continuando o percurso, o Prota e a garota continuam caminhando pela cidade. Mas a garota até agora não conseguiu sequer parar de chorar. Só que conforme ela foi chorando e fechando o olho, ela não viu que o Prota parou e simplesmente bateu nele, sentindo o impacto, mas não virando. O garoto diz que os pilares negros realmente são um desastre. Um desastre por si só. Mas existe uma única coisa boa que eles trazem. Ele diz que depois do ataque aéreo, uma surpresa aparece no céu. Curiosa, claro. A garota começa a olhar pro alto e ela repara numa noite estrelada. Pelo menos o céu realmente fica muito bonito. Agachando na frente dela, ele diz que por isso nem sempre acontece apenas coisas ruins. A garota pergunta pro Prota se ele tá tentando consolar ela, mas é aí que ele entra no modo sério de novo e diz que não. Ele só odeia choro, e choro consome energia, e você drenando energia não anda muito. Dando um leve sorriso. A Kyung entende e recupera finalmente a sua postura. Seguindo ele, ela começa a perguntar o porquê que o Prota faz esse trabalho, e a resposta é óbvia. Ele diz que por sobrevivência. A garota diz que tá, beleza, sobrevivência e tal, mas e aí, tu não tem um sonho? Qual correspondência tão importante assim pra ele passar por tudo isso? Chamando ela de garotinha irritante, ele diz que tudo bem. Tá bom, eu vou falar. Primeiro, eu vou te mostrar algo especial. É aí que ele puxa o seu antigo chaveiro. Animado, ele pergunta pra garota se ela já ouviu falar em metrô. Metrô é um dispositivo que transporta pessoas. A garota não entende muito bem, porque aquilo é pequeno demais, cabe até na boca. Mas o Prota manda ela parar de pensar em comida. Aquilo, na verdade, é uma miniatura. O tamanho real, claro, é bem maior. Imagina uma cena, um metrô andando no seu trilho, um buraco ao fundo da terra, mas que às vezes sai pra parte de cima. Só que eu acho que a visão do Prota de metrô tá meio estranha. Ei, rapaz, o metrô não fica rodopiando assim não, viu? Tá achando que isso é uma cobra? O Prota diz pra garota que isso, na verdade, é uma relíquia da era antiga. Pode deixar qualquer pessoa aonde ela quiser. Um dia, ele espera ter a chance de andar num desses. Rindo da cara do Prota, ela diz que ele é mais inocente do que ela imaginava. Porém, é aí que do nada, o Prota solta uma bomba. Por mais quanto tempo a garota pensa em esconder aquilo? A garota fica tipo, como? Aquilo o quê? É aí que o Prota fala. O pente de munição que o capitão deu era pra tá cheio, mas ela tá escondendo uma bala. Claro que o garoto sabe que é mesquinho demais querer pegar uma munição da garota, mas ele precisa de vez em quando dar essa pressionada pra ver se essa garota fica quieta. Só que ao invés de ficar calada, ela simplesmente diz que comeu a bala. O Prota diz que, como? Gritando incrédulo. Ele pergunta por que motivos a garota comeria algo daquilo. Tá achando que bala é bala de comer, minha amiga? Mas ela explica pedindo desculpa que infelizmente comeu toda a carne seca. Bateu a fome, não tinha mais nada pra morder, então ela comeu. É bom você esconder esse metrozinho aí seu, viu, Prota? Senão vai virar comida. Indignado, o moleque pensa que beleza. Criança come qualquer coisa. Mas aquilo já é demais. Pelo visto, ele vai ter que corrigir esses péssimos hábitos dela. Gentilmente, ele fala que da próxima vez que ela sentir fome, é só avisar. Ele vai dividir um pouco da comida dele com ela. Mas é aí que enquanto ela confirma, o Prota percebe algo interessante. Interessante não, porque na hora ele se esconde. A garota não entende muito bem o que tá acontecendo e pergunta o que foi. Mas o Prota diz que agora ela deve ficar só em silêncio e não mover um músculo. O garoto explica pra gente que o colapso do mundo não foi só por conta dos ataques aéreos. Também temos monstros, meus amigos, e monstros bem bizarros. O garoto sabia que não tinha pra onde fugir, então ele vai aproveitar a chance pra pegar um dos monstros de surpresa. Só que assim que chegou perto, deu ruim. Um monstro olhou pra trás e percebeu a presença dele. Só que aí, que do nada, o Prota escuta um barulhão vindo de trás. Vixe, meus amigos, a nossa querida Kyung com o peteco na mão. Essa garota já deu um teco em alguém. A questão é descobrir quem foi. E não para por aí não, ela vai dar mais um. O Prota olha pra trás sem acreditar no que tá vendo. Ela realmente pegou a nerfzinho dele e o teco em alguém? Pô, pelo menos o teco foi bom, porque o monstro realmente foi de ralo. Porém, é aí que o nosso Prota nota a verdade. Esse tempo todo, ela tava escondendo mais de uma munição. Só que pra ele, isso não foi vantagem nenhuma. Na verdade, isso foi bem idiota e agora ele tá puto. O motivo é simples. A garota acabou chamando a atenção dos monstros pra ela, que agora são mais dois fora o que tá perto dele, agindo bem rápido. O Prota passa o primeiro e quando se vira, ele se lembra de um detalhe importante. Ele deitou um na porrada, mas e o outro que continua indo na direção da garota? Mas relaxa que o nosso garoto é ligeiro, ele vai passar um sarrafo tranquilo no monstro. Só que quando ele tá indo pra dar a sarrafada, infelizmente o monstro crava o seu braço na garota. Desesperado,
Desesperado, o Prota coloca ela no colo. A garota tenta se defender, dizendo que, poxa, ela viu que o Prota só tinha uma faca. Na cabeça dela aquilo não seria o suficiente, então ela apareceu e tentou ajudar. O Prota pergunta o motivo dela ter mentido esse tempo todo. Por que mentir? Mas a Kyung fala que o capitão ensinou ela a sobreviver nesse mundo. Sorrindo, ela diz que ele falou que sempre tinha que ter um as na manga. Mas tudo bem que ela tinha um as. Só que ela em nenhum momento imaginou que o garoto seria alguém incrível. O Prota diz que tudo bem, mas agora ela não deve dizer mais nada. Mandando a garota ficar parada, o olho do nosso Prota começa a brilhar. Poderzinho, Prota? Eu tô vendo isso? Você tem poderzinho, é? Pena que seu poder não adiantou de muita coisa. O seu remédio não foi suficiente. Fora que a chance deles diminuiu bastante com aquele disparo. Outros grupos de monstros estão vindo. E um deles com certeza tem núcleo. Os que são mais fortes. Ele não vai dar conta de um desses sozinho. Mas agora isso não importa. Um número de monstros estúpido não importa. A garota diz que tudo bem. Ela entende a gravidade da situação. Como pra ela agora é impossível continuar andando, ela só quer um último favor. Ele antes tinha falado que era possível entregar aquela carta sozinho. Então será que poderia fazer isso? O Prota pergunta pra ela se aquilo é uma correspondência. E a garota diz que sim. Como a entrega é de carteiro pra carteiro, ele pode aceitar o pedido. Só que olhando a parte de trás, o Prota percebe que o remetente é um tal de Kyung Repark, da província de Jeong. Vendo que o local é lá em Seul, o Prota diz que infelizmente ele não vai pra lá. Mas a garota implora, dizendo por favor, no final essa entrega vai valer a pena. Vai valer a pena o risco de vida. Bom, o Prota percebe que tem pouco tempo. As criaturas já começaram a chegar de novo, percebendo as criaturas também. A garota pergunta se ele tem aquele item que ele trocou lá no assentamento dela. Chorando, mas ainda com um sorriso, ela diz para ele considerar aquilo como pagamento. Mas, por favor, ele deve prometer de dedinho. Enquanto isso, mais um grupo de criaturas chega, enquanto o Prota se afasta. As criaturas se aproximam dela, segurando a granada na mão. Ela diz que vai chamar a atenção de todas as criaturas ao redor e mandar todas pros ares. Porém, ele deve novamente prometer. Prometa entregar o pedido. E é assim que tudo acontecer, fugir dali. O Prota então balança a cabeça em sinal de que sim, ele vai entregar a correspondência. Com isso, a Kyung dá seu último sorriso de gratidão. O Prota, por mais que seja duro igual pedra, dessa vez não tem como. Ele até criou um apego pela garota, mas infelizmente eles não têm outra alternativa. E como a garota sabe disso, ela já até puxou o pino pela última vez. Ela diz: obrigado, senhor carteiro. Meus amigos, eu não gostei nem um pouco dessa brincadeira. O autor fez de sacanagem com a nossa cara, mas infelizmente a Kyung se foi. Por incrível que pareça, uma das criaturas, por mais que esteja totalmente danificada, sobreviveu, mas não por muito tempo. O Prota aproveitou isso para tirar o núcleo de uma delas. Sim, esse aí era um dos monstros com núcleo, completamente devastado por dentro. O Prota fica ali parado, refletindo sobre o que aconteceu. O garoto até diz que por um tempo, ele infelizmente não vai conseguir dormir direito, não depois de ver aquilo. É aí que o nosso cenário muda. Um tempo já se passou, a gente vê o complexo militar do novo governo. O Prota já retornou à base de operações. Um dos homens ali chama o Prota pelo nome e até revela pra gente, finalmente, depois de 30 minutos, o nome do garoto, Jeong-Kook. E esse aí, por sinal, é o diretor Bai. Ele sorri, diz que o Prota finalmente terminou o trabalho. O Bai comenta que o Prota não parece muito bem, até pergunta se esse trabalho foi ruim, mas logo sorri e diz que não. Claro que não, afinal, ele é o carteiro com o melhor desempenho no mês. O chefinho dele diz que hoje tem uma reunião importante, uma reunião sobre a missão especial. Dessa vez o Prota não pode esquecer de ir. O moleque diz que não tá muito bem, mas infelizmente o diretor insiste. Ele deve ir na reunião. Vai ver, ele vai gostar. O Prota não queria ir muito, mas sem opção ele aceita. Sentado na sala de reunião, o homem diz que agora que todos chegaram, tá na hora de começar as apresentações. O homem diz que primeiro vai mostrar algumas fotos, mas o garoto não tá nem aí pra operação. A única coisa que ele consegue fazer é se perder em memórias. Ele se lembra de alguns momentos com a Kyung, mas alguns momentos ele recorda muito mais, tipo aquele que ela aprendeu a dar o joinha, ou aquele que ela sacou o pino da granada. É aí que alguém levanta a mão e diz que tem uma pergunta. É nesse momento que o Prota volta ao presente. Um outro carteiro pergunta sobre o peso da entrega e se eles vão usar algum veículo. Agora que eu reparei que quem tá explicando é o mano Bai, é o diretor Bai. Apontando pro quadro, ele diz que as informações são um pouco sensíveis internamente, mas tudo bem, ele vai contar pra eles. Apontando pro mapa com o trajeto, ele diz que toda a entrega tá planejada, mas alguém no meio da sala comenta que aquele trajeto ali é impossível. O diretor diz que na verdade é possível sim, rapaz. O motivo é simples, o metrô.
Escutando o metrô, vocês já sabem quem fica ouriçado, né? Enquanto o Prota tá lá prestando atenção, bastante atenção por sinal, o diretor diz que o metrô tá sendo reconstruído. Claro que isso chama muito a atenção do Prota. Continuando a explicar, o diretor fala que o objetivo final é transportar centenas de suprimentos militares. A entrega vai ser tão importante que estão até reconstruindo o metrô. Mas antes da reconstrução do metrô, um trabalho antecipado é necessário. Mas isso vai ficar pra rapaziada da assistência. O diretor apresenta um oficial. Ele vai saber explicar melhor. O oficial diz que a operação exige apenas os melhores históricos. Isso deixa o nosso Prota com o olho arregalado, claro. Melhor histórico é com ele mesmo. Essa missão vai servir como pré-requisito, no caso pré-seleção, para aqueles que serão recrutados. Agora, recrutados pra quê é que eu não sei. Enquanto o cara fala, a única coisa que vem na cabeça do Prota é: da onde será esse maluco? Ele nunca viu esse doido aqui na base antes. Bom, o oficial diz que pra rapaziada participar, pelo menos aqueles que querem participar, é só ir pra próxima sala. O garoto, claro, na hora levanta e se prepara pra ir. Porque, tipo, ele nunca imaginou que conseguiria. Pelo menos não nessa vida. Ele realmente vai ver um metrô? Ver não. Talvez aí ele até consiga andar. Mas quando ele tava passando, infelizmente, uma mão o impede. O oficial avisa que ele é a exceção. O oficial diz: Senhor Woo Jeong-kook, infelizmente, você não vai. Fechando a porta, deixando os dois à vontade. O Prota pergunta o que ele quer dizer com isso. O oficial responde que recebeu uma missão para entregar diretamente para ele. Analisando a situação, o nosso Prota percebe que o oficial já sabia o nome dele, e não só o nome, como também o rosto. Isso deixa o garoto com uma sensação de mau pressentimento. O oficial fala que ele vai ficar designado pelaquela tarefa, vai ficar mais encarregado de uma área específica. O Prota dá uma analisada e percebe que a operação é simples e fácil. Aquilo é uma zona de assentamento corporativo, não tem dificuldade nenhuma. Mas por que ele tá recebendo uma missão tão tranquila? Será que o Bai mexeu algum pauzinho pra deixar tudo fácil pra ele? Será que foi por isso que ele insistiu tanto pra que o garoto fosse na reunião? Será que mesmo com seu desempenho excelente, o diretor garantiu isso pra que ele não morresse? Enfim, será que ele deve pelo menos começar agora? Pegando a prancheta de volta, o oficial avisa que não vai dar esse trabalho pra ele. O pior é que isso deixa o nosso Prota sem entender o que tá acontecendo. Ele mostrou tudo aquilo à toa? O oficial diz que, bem, meio que ele tinha uma ordem de falar diretamente com o nosso garoto. Ele diz que não pode fazer muita coisa, mas uma das coisas que ele pode mexer totalmente é a designação de pessoal. Entendendo a situação, o nosso Prota entende que o cara vai explicar tudo, mas não vai dar a missão pra ele. O homem diz que é exatamente isso. É isso que eu vou fazer. Isso deixa o nosso garoto, claro, se perguntando o porquê dessa palhaçada toda. O oficial então começa a explicar. Ele investigou um pouco sobre o passado do Prota, só que tá tudo limpo até demais. O Prota diz que com certeza tá tudo limpinho. Claro, ele pode ter cometido pequenas infrações, mas nunca crimes grandes. O oficial diz que tudo bem, mas o estranho é que parece que ele nem existe antes de virar carteiro. Como é que tá tudo tão limpo assim? Alguém com uma identidade tão bem escondida tem duas possibilidades: ou tem uma habilidade incrível, ou então tem um apoio muito grande. O oficial diz que odeia esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, aqueles ruins que dependem de conexões pra se manter. Mas o Prota pergunta pro oficial se ele tá dizendo isso diretamente pra ele. O oficial diz que não, jamais. Ele só tá se apresentando e explicando que odeia gente sorrateira. O Prota então pergunta se o oficial realmente viu seu histórico, e o oficial diz que sim, desde que se tornou carteiro. Ele nunca perdeu o primeiro lugar do ranking, fora que ele sempre resolvia tudo com facilidade. Vai me dizer que isso não é estranho? O oficial então diz que só trabalha com os melhores e vai selecionar cada um dedo a dedo. O nosso Prota então pergunta se ele não é o melhor. Será que o oficial não acredita nas suas habilidades? Tá com tanta desconfiança só porque as missões que ele pegou eram fáceis? Quer dizer, as missões nem eram fáceis. O Prota, sendo o Prota, tornava elas fáceis. Concordando com o que o Prota diz, o oficial fala que é mais ou menos por aí. Mas agora dá licença, porque ele tem uma ligação importante pra fazer. Saindo dali, o homem diz que vai pagar a taxa máxima da entrega. O motivo é porque a missão vai ser muito perigosa. Desligando, ele diz que tudo bem. Ele vai entregar a carta diretamente pro carteiro. Enquanto isso, o Prota tá ali, puto da vida. Ele diz que vai mostrar pra esse idiota o que entrega expressa significa, batendo diretamente no escritório do diretor. O moleque explicou toda a situação. O Prota diz que quer a missão que tá com o carteiro, que tá com o oficial. Mas o Bai alerta que aquela missão é difícil. Ele realmente vai pegar um trabalho daqueles? Mas o nosso Prota diz que sim. E o diretor diz que, bom, modificar alguns documentos não é nada difícil. A única coisa estranha é que o Prota nunca pediu algo assim. Só que tem um detalhe importante. O Prota, quando contou pro Bai, não contou tudo. Na cabeça do Bai, meio que os dois estão muito próximos e o Prota quer fazer essa missão pra ele. Tipo como se fosse um favor ao oficial. O Prota diz que é mais ou menos por aí.
aí. Ele tá bem próximo do oficial. Na verdade, tá tentando se aproximar mais. O diretor diz que tudo bem, só pede pra que ele não morra. Isso já seria excelente. Claro que o Prota não vai morrer. Na verdade, ele tá bastante determinado. Se por algum acaso o garoto conseguir completar essa missão e mostrar suas habilidades pra aquele inútil, ele vai estar um passo mais perto de andar de metrô. Pois é, esse é o sonho do garoto. Fazer o quê? Mas claro que isso não vai ser só por ele. Também vai ser pela nossa querida Kyong. Mas do nada, literalmente do nada, o nosso Prota desperta. Pelo visto, agora ele já tá na sua cama. Mas aquela imagem da Kyongzinha era apenas um pesadelo. No dia seguinte, uma voz cumprimenta o oficial, dizendo: olha, olha, nos encontramos de novo. O oficial percebe que quem tá vindo é o Prota. O garoto então aponta pro envelope vermelho, dizendo que aquela missão ali é dele. O oficial diz que não é nada. Por favor, que o garoto o deixe em paz. Agora ele tá ocupado e não tá podendo brincar. Mas o nosso Prota diz que também tá. Ele tá trabalhando, sabia? Aquela carta ali é dele. De verdade, ele não tá brincando. O oficial fica um pouco assustado com isso. Como assim? Aquela carta ali não é dele. Ele verificou o nome do carteiro e não era o nome do nosso Prota. Mas o garoto explica que, infelizmente, circunstâncias inevitáveis, teve que fazer o carteiro ser trocado. Mas ele não acredita. Tá ali. Aquela é a autorização oficial. Pra conseguir o que quer, o que tanto sonha, o Protinha dá uma provocada. Se ele conseguir entregar aquela carta 2 dias antes do prazo, isso o tornaria bem habilidoso? O oficial começa a pensar nessa resposta. Ele pergunta qual a razão pro Prota fazer isso tudo. Qual é a sua motivação? Apenas orgulho? O garoto diz que não. Na verdade, isso é só o seu trabalho. Somente isso. O oficial entrega na carta, então diz que tudo bem. Antes do Prota começar a partir, o oficial chama por ele. Ele diz que se o garoto conseguir entregar com 2 dias de antecedência, ele... Não, deixa pra lá. Me esquece. A única coisa que ele deve fazer é se manter vivo e voltar pra que eles se encontrem de novo. Seguindo o seu caminho, o Prota dá uma olhada em quem vai receber a carta. E é um tal de Sho Young-han. Ele é lá do novo complexo governamental. Mais uma sede, pra ser mais exato. No nome Yogi-han, pro Prota é um tanto incomum. Fora que o papel da carta é meio estranho, né? Meio afeminado. Bom, isso não é problema dele. Sua função é só entregar a carta. Então que se lasque. Acho que tá estranho. Tá, quando vai botar a carta dentro da bolsa, o Prota lembra do orbe. Orbe esse que ele tirou do monstro que liderava os outros bichos. Mas, infelizmente, esse orbe só foi obtido através de muito sacrifício. Poderia ter vindo de forma mais fácil, mas só veio através da queda da Kyong. Antes de ir pra sua missão, o Prota decide que precisa passar em um lugar. Mas antes, é explicado pra gente que o céu guardava uma fúria silenciosa. Esses tais de pilares negros, como a gente já sabe. Só que depois dos pilares descerem, a escuridão explodiu. Demônios saíram de dentro dela. Basicamente, esses caras devoraram a humanidade. Só que no meio de todo aquele desespero, o céu deu um último presente. Seja ela uma faísca da salvação ou a sentença de maldição. Bem, o Prota não entende muito o que essa história significa, mas pelo menos uma coisa ele sabe. Ele finalmente conseguiu um núcleo raro. Só que quando se trata de núcleo, o garoto tá chamando de raro, mas ele nem sabe ver direito. Ele só tá falando porque tem a esperança. É por isso que ele vai levar no avaliador Ryo Wong. Inclusive, o velhinho já tá falando que, obviamente, aquilo ali é um núcleo fracassado. Dá pra ver só de olhar. Ele não precisa nem fazer avaliação. O garoto realmente quer que ele avalie aquele lixo? O Prota responde que, sim, ele quer sim. Só por precaução. Mas o velho questiona por que o carteiro, logo um carteiro, tem um núcleo daqueles. O Prota diz que isso não tem nada a ver com a história. Fora que ele vai pagar a avaliação direitinho. Então é só o velho fazer e pronto. O avaliador diz que não. Ele se recusa a fazer. Aquilo ali dá pra ver. É um lixo. É melhor o garoto ir embora. O Prota lamenta ter que usar sua carta na manga. Ele conhece esse avaliador há anos. Mas infelizmente o velhinho já não reconhece mais. Infelizmente, aos seus 70 anos, a demência tomou conta do velho. Pra lidar com isso, o Prota tem uma cartinha na manga. Uma história que ele não gosta de tocar, mas ele vai usar porque vai conseguir o que quer. Ele vai falar sobre a filha do velho. Escutando o Prota falar sobre a sua filha, o velho pergunta se tem algum problema com ela. É aí que o Prota refresca a memória dele. Ele diz que não sabe se o velho esqueceu, mas ele foi lá e entregou a correspondência que ele pediu. A sua filha até agradeceu pelo presente. O velho diz que não precisava agradecer. Aquilo era algo tão trivial. Mas pegando o Orben de novo, ele diz que dessa vez a avaliação vai ser de graça. Claro que o garoto insiste em pagar. Ele não é tão vacilão assim. Ele tá fazendo uma maldade? Talvez. Mas pelo menos ele tá pagando. Ele vai dar pro velho algumas munições. Revelando a verdade pra gente, ele diz que nem sequer conheceu a filha do velho. Na verdade, esse velho não tem nem filha. Isso aí é questão do avanço da demência. Do nada ele começou a ter o hábito de começar a falar de uma tal filha aí doida. Mas só de falar sobre essa tal filha dele, o Prota sempre conseguiu avaliações. Isso, querendo ou não, é bom pros dois, né? Mas tá, o velhinho tá voltando com o resultado. Ele diz que, como esperado, o orbe é um fracasso. Um lixo de mais alta pureza que ele já viu. Na classificação de lixo, ele até que
tá aprovado, mas não deixa de ser um lixo. O nosso prota pergunta o quão ruim é, e o velho fala que é muito ruim. É bom ele nem sonhar em usar aquilo. A taxa de falha é de 99%. Pegando o núcleo na mão, o prota diz que sabe que aqueles núcleos devem ser usados com cuidado. Quando você supera a taxa de falha e tem um sucesso, o núcleo finalmente mostra sua verdadeira forma. Tem vários tipos de núcleo. Tem aqueles que substituem eletricidade, aqueles que você consegue comunicar uma pessoa que está em outro lugar do mundo, só que o mais precioso de todos, sem dúvidas, é o núcleo de habilidade. Ele concede poderes especiais aos usuários, mas a maioria tem a taxa de falha de mais de 95%, então é bem arriscado. Claro que o prota não vai nem cogitar usar uma coisa daquelas. O garoto até fica um pouco irritado, porque de todas as opções, ele conseguiu a pior. Mas é aí que quando tava saindo do local, uma voz o chama. O garoto já se vira pensando, eu não queria esbarrar com essa doida. A mulher pergunta pro prota se ele fez isso de novo. Pediu uma avaliação do velho, falando sobre a filha dele que nem existe. Quem tá falando isso é a nossa doutora Myeong. Enquanto trabalha seu pulmão, ela diz pro prota parar de fazer isso com seu paciente. O moleque diz que até agora não fez nada de graça. Tudo ele pagou. E a compensação é mais do que adequada. A doutora diz que a questão não é essa, meu rei. Isso é sobre humanidade. Ele realmente acha que não é uma pessoa ruim por estar fazendo isso? É basicamente como se ele vivesse pedindo favores. O prota percebe que é um bom ponto. Realmente ele fez aquela troca com o carteiro. Mas pra isso ter funcionado, ele pediu ajuda com os documentos direto pro diretor Bai. Não era mais fácil, ao invés de fazer isso tudo, ele simplesmente ter pedido até pra ela. Mas que tal ele parar com essa história e ir lá visitar a clínica pessoalmente? Aí, ó, o prota diz que é exatamente por isso que ele evita encontrar com essa maldita. Chegando mais perto, a doutora diz que como o velho fez um favor a ele, por mais que seja pago, ele agora tá devendo um favor pro velho, automaticamente devendo um favor a ela. E talvez ele tenha que pagar mais tarde. Que isso, doutora? Mas e aí que eu acho que o olho da doutora começa a se transformar. Ela diz que de agora em diante, o garoto deve tratar ela de acordo com seu status. O nosso prota diz que nem sabia que ela era uma caçadora. A doutora diz que ela já foi uma. Agora, é como se fosse um carteiro como ele. Mas é aí que logo em seguida, um botão vermelho começa a brilhar do lado da parede. Eu achei que o motivo era porque tava tendo um ataque, mas não. É só a porta que tá abrindo. O prota explica pra gente que nesse mundo, existe aquelas pessoas que sobrevivem usando núcleos de taxa baixa. Tipo essa que ele tá na bolsa, sabe? Essas pessoas superaram as probabilidades. Tipo aquela de 99% de dar merda. Eles conseguiram sobreviver ao processo e ganharam habilidades únicas. Essas pessoas, quando ganham essa habilidade, ganham o direito de pertencer a um grupo chamado de caçador. E eles realizam várias missões secretas. Na verdade, se você reparar bem, vocês vão desconfiar que o prota até parece um caçador. E ele realmente é. Ele é uma das pessoas que usou um núcleo e conseguiu sobreviver. É por isso que ele faz o que faz. Mas enfim, esquece isso. Agora nossa missão vai começar. Lá de cima do holofote enquanto o prota sai, diz que a República da Coreia reza pelo retorno seguro do carteiro. Ele tem alguns dias para completar a missão. Pra ser mais exato, 2. Eu só não sei que missão é essa, porque ele queria adiantar em 2, se ele vai fazer em 2, então meio que ele sai e volta, né? Mas enfim, vamos imaginar que é mais de 2 dias. Se ele não voltar nesse tempo, o pessoal vai entender que ele foi conhecer Jesus, sabe? Todos os pertences dele, que for deixado no prédio, assim que ele ir com Jesus, ou talvez ir com Jesus, será confiscado pelo governo. Olha que maravilha. Nem no apocalipse os caras descansam. Mas tipo assim, não é que o garoto ligue pra isso. Ele já tá acostumado com essa palhaçada toda. Mas vamos indo, porque ele já tá atrasado. O garoto demorou mais do que imaginava. Tudo por causa daquela doutora Myeong que acabou segurando o garoto. Já começando a caminhar pela cidade, um cervo aparece pelo meio do caminho. Não que o prota dê importância pra isso também, né? Porque comida ele tem. Mas quem que vai matar o bicho? O que tá na cabeça dele mesmo é o seu destino. Sua primeira parada vai ser em Nandong-gu, uma área com bastante disputa de poder. Pra vocês terem noção, os donos dos assentamentos mudam com muita frequência. Nem mesmo o quartel-general consegue acompanhar essa palhaçada. Além disso, ainda tem o assentamento AAA. Ele é bem famoso porque cortou todo o contato com o externo, no caso, o mundo externo. E eu acho que é justamente pra lá que o prota tem que ir. De alguma forma, ele não só tem que ir lá e voltar, mas tem que terminar toda essa missão em 2 dias. Desse jeito não tem como. Aquele oficial irritante vai ter que reconhecer o seu talento. Depois de andar um bocado, o moleque para e começa a analisar o mapa. Já faz muito tempo que ele não anda por ali. Isso digamos que tá fora da sua rota. Mas uma coisa ele se lembra. Tinha um assentamento bem seguro que era por ali por perto. Na verdade, deveria ficar exatamente na sua frente. Será que o Pilar fez algum estrago com ele? Sabendo que conseguia
conseguir ajuda ali perto agora tá fora de cogitação. O moleque começa a se perguntar se deveria pegar uma rota diferente. De repente, ele acaba escutando duas vozes gritando. Escutando a discussão, ele percebe que tem um homem mandando o outro ir embora. Estão dizendo que daqui pra frente os dois vão seguir sozinhos. Ah, rapaz, são mais dois carteiros, ó que legal. O Prota só não entende porque que eles estão brigando, mas são dois carteiros, se escondendo atrás de um escombro. Ele pensa que já viu o rosto de cada um, uma ou duas vezes lá no departamento. Esse, na verdade, é o momento perfeito pra pedir direção. Então o moleque sai do esconderijo, só que o papo entre os dois carteiros não tá muito legal, não tá muito maneiro. Então o Prota meio que avança com uma desconfiança. O carteiro mais novo avisa que tá indo embora e manda todo o resto fazer o mesmo. É aí que o nosso Prota se depara com um grupo de pessoas encapuzadas. Um dos homens encapuzado ainda fala que foi só um carteiro ir embora pra outro chegar, cumprimentando o garoto. Ele pergunta onde é que o Prota vai, mas o Prota percebe que provavelmente os carteiros estavam tentando fazer um acordo com esse grupo e o Prota não precisou nem pedir. Eles já oferecem o mesmo serviço por uma pequena taxa. Um dos membros que estão ali pode guiá-lo. Será que esse negócio estaria favorável pra ele? O Prota começa a cogitar, talvez, de fato aceitar a oferta. Parece interessante. A única coisa que pega é que o encapuzado, pra tranquilizar o Prota, vendo que ele hesitou, diz pra não se preocupar. Mas sabe aquele não se preocupar que não passa confiança nenhuma? O miserável ainda tem a coragem de dizer que todas as pessoas ali são pacíficas. O Prota, rapidamente, se lembra da regra número 1. Assim que você sai do quartel-general, o mais importante é sobreviver. Essa não é a regra número 1 que eu conheço, mas se ele tá dizendo, então tá bom. O Prota ainda diz que qualquer pessoa que esteja falando sobre paz, ela tá mentindo. Isso não existe. O carteiro que tá logo ali fala pro Prota esperar. Por que ele não vem junto? Mas o garoto nem responde. O moleque começa a pensar que ao invés de pagar a orientação, ele pode gastar aquilo com outra coisa. É aí que do nada o velho aparece e segura o braço dele. O Prota toma um susto, começa a pensar da onde é que esse carteiro saiu. Tipo, ele não tava lá embaixo? Mas o velhinho só diz pra ele que os dois devem caminhar juntos. O Prota pergunta pra onde é que o idoso tá indo e o porquê tá o seguindo. Eles nem vão pro mesmo lugar. O velho diz que eles vão sim. É o Prota que não sabe. Ele diz que tá indo pra Bucheon, mas o Prota diz que não tá indo pra lá não, pô. Ele tá indo pra Incheon, mas o velho diz que é perfeito, não tem problema. Ele vai pra lá também. O Prota fica meio pensativo sobre isso tudo, principalmente sobre aqueles. Ele até pergunta pro idoso o porquê aquele grupo queria tanto assim guiar os carteiros. O velho diz que eles são do assentamento que tá aqui perto. Aparentemente, toda essa área é dominada por eles. Então, claro, isso é papo de furada. O Prota percebe que o velho é até que inteligente. Mas como é que ele percebeu? Como é que ele descobriu que era mentira? É aí que o velho diz que é fisionomia. Inclusive o Prota dá pra descobrir um pouco sobre o garoto, só vendo a sua fisionomia. O Prota diz que beleza. Mas agora que eles evitaram o grupo, cada um pode seguir pro seu canto. Mas o velho diz que não, ele vai pra Incheon também. O garoto diz que nem pediu pro velho ir vir junto. Por que ele tanto quer? Mas o velho diz que não tem problema não, ele não precisa pedir. Andando lado a lado, o velho pergunta qual é o nome do nosso garoto. E ele responde que é John Cook. Daí pra frente, meu amigo, o velho abre a boca e começa a falar pra caramba. O Prota até pede pra ele falar um pouquinho menos e ficar em silêncio, mas não adianta não. O velho então pergunta pra onde o nosso Prota tá indo. Tipo, especificamente, o seu ponto final. E o Prota diz que tá indo pra AAA. O velho diz que lá é muito perigoso. Fora que o lugar nem aceita correspondência. Mas o Prota diz que, fazer o quê? É o trabalho dele. Ele precisa pelo menos tentar. Começando a refletir um pouco, o Prota percebe que o velhinho também recusou a companhia para atravessar aquela área perigosa. Ele preferiu atravessar sozinho, assim como o nosso Prota. Ele percebeu toda a farsa. Fora isso, o velho também se aproximou sem fazer barulho, coisa que é difícil, já que o Prota presta bastante atenção e tá sempre alerta. Mas é aí que fica a pergunta. O velhinho queria salvar o Prota dos saqueadores, ou tava querendo alguém para fazer a travessia com companhia? Bom, o garoto não sabe dizer, mas uma coisa é certa. Esse velho não é novato. Percebendo que o sol tá se pondo, o velho diz que como a noite tá caindo, é bom eles pelo menos descansarem por 2 horas. O Prota aceita a ideia, porque realmente faz bastante sentido. Então eles entram dentro de um prédio, parando pra descansar. O Prota reflete que o velho, assim que colocou a cabeça no chão, simplesmente apagou. Mas será que ele tá dormindo de verdade ou só fingindo? Por exemplo, a mão do carteiro permanece dentro da bolsa o tempo todo. Isso só pode significar que ele tem uma nerfzinha ali escondida pra se proteger. Isso deixa o nosso Prota
Prota decidido a dormir 30 minutos. Depois disso aí, ele vai ficar de vigia. Vai que o velho, sei lá, né, surta. É aí que então nosso garoto abaixa a cabeça pra cochilar. Mas eu nem sei se ele vai conseguir, porque ele também fica em modo de alerta. Aí, ó, foi o garoto dar uma pequena bobeira aqui, ó. Botaram o peteco diretamente na cabeça dele. Na verdade não, meu amigo. Aqui é tiro trocado. O velho puxou o peteco, mas o nosso Protinha também tava preparado e puxou também. Ele diz que o Prota realmente tem bons instintos. O Prota diz que ele também. Qualquer um que tivesse com a audição ruim já estaria morto nessa altura do campeonato. Mas pra ver quem vai puxar o peteco primeiro, vocês vão ter que comentar bastante pedindo continuação. Rapaziada, infelizmente eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa obrinha nova. Ela não é tão acelerada assim, mas vamos concordar que é uma obra de apocalipse maneira. Eu gostei bastante. Mas é isso. Se você não comentou, comente agora, deixe seu like, compartilhe e, claro, deixe seu hypezinho. E se quiser acompanhar outras obras como essas e como algumas obras que ainda vão chegar no canal, podem ir lá na Blade Toons e começar a ler, meus amigos. Mas é isso, fui!